e não tem corrupção no governo mesmo. Fica muito simples, fica muito fácil defender o discurso de arauto da moralidade, tendo gente sendo investigado e denunciado por desvio de dinheiro público dentro do governo. Mas, enfim, eu gostaria muito objetivamente de pedir esclarecimento do ministro em relação à mulher e a filha continuarem diretoras, continuarem sócias offshore e da movimentação da offshore de 2019 para hoje. Eu não estou falando de envio de remessa para offshore ou de retirada de dinheiro da offshore para o Brasil. Eu estou falando de movimentações na própria offshore em relação a papéis estrangeiros. É isso que eu gostaria que o ministro esclarecesse, se possível enviasse o extrato para a Comissão de Fiscalização, Controle e Trabalho. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Vou reafirmar que todos os dados foram entregues, seja a minha saída da empresa, seja a permanência de familiar como proprietário dos recursos, que é absolutamente uma obviedade. O fundo são recursos que pertencem à família, como é um patrimônio da família, foi colocado lá em 2014, não tem nada a ver com a atuação como ministro ou não. Se eu fizesse a venda, iam dizer o contrário, né? Como eu confiava na nossa política econômica, o dólar poderia cair, eu teria vendido, feito um lucro e teria repatriado os recursos, porque sabia que o dólar ia cair. Como é que eu podia imaginar, em 2014, que eu ia ser ministro em 2019, que eu ia ser atingido por um Covid que ia empurrar ainda mais para cima? Vocês sabem o que aconteceu aqui. Hoje está todo mundo bem comportado, tranquilo, mas não era esse o clima quando a doença estava chegando. E o dólar estava subindo já em função de várias coisas. Primeiro, uma grande descrença no funcionamento da nossa própria democracia. Uma descrença nisso que está acontecendo aqui. Uma descrença nisso. Acreditavam que ia ser o caos. Todo mundo ia brigar com todo mundo, ia fechar congresso, a Câmara ia fazer não sei o que lá. Essa foi a narrativa durante a campanha eleitoral. Que a democracia brasileira estava em risco, que ia ser um terror. E eu sempre apostei na democracia brasileira. Eu dizia que não, que nós íamos funcionar. Mas não é isso que eu ouvia lá fora, não é isso que eu ouvia quem perdeu a eleição dizer lá fora. Então, nós estamos sobre fogo cerrado desde o primeiro dia. Nunca houve um dia em que não houvesse, em que houvesse tranquilidade no país. Então, é evidente que esse barulho político, eu já falei isso, e eu falo isso de uma forma construtiva. Eu sempre disse o seguinte: a democracia brasileira tem surpreendido o mundo. Quem perdeu a eleição foi lá fora e disse que o Brasil ia ser o caos, que ia acabar, que a democracia, que ia ter golpe, que não sei o quê. E o que nós estamos vendo no Brasil? Nós vimos ao contrário. Nós vimos um país que conseguiu fazer reformas, quando outros países não fizeram. Um país que se organizou para combater, vacinou 97% da população adulta e 80% com 2 doses da população adulta, 65% da população total. A doença, de novo, na segunda onda, agora descendo, e a economia saiu do fundo do poço. Essa é a verdade. Não houve nenhum ufanismo, foi outra observação que foi feita aqui também, nenhum ufanismo, simplesmente um protesto contra a exploração da tragédia e da miséria brasileira. Não foi ufanismo. Quando diziam que o Brasil ia cair 9,7%, o FMI veio ao Brasil, eu descredenciei as previsões do FMI e trocaram a economista-chefe de pesquisa lá agora, porque as previsões estavam erradas. Porque erraram, previram uma queda de 9,7% no Brasil e de 4%, por exemplo, na Inglaterra. Foi exatamente o inverso. A Inglaterra caiu 9,7% e o Brasil caiu 4%. E apesar de cair 4%, não perdemos 1,5 milhão de empregos, como perdemos na última recessão. Então, eu simplesmente faço a defesa do meu país perante um pessimismo generalizado, perante um barulho político ensurdecedor, mas que eu acho que é parte da democracia. É parte da democracia, nós temos que conviver com isso.